Olá, bem-vindos a mais uma aula Paraná, matemática da primeira série, hein? Olha só, você não pode esquecer que a gente tem aqui a forma de buscar o conteúdo, muito além do que você já está assistindo aqui, a gente tem interação no aplicativo Aula Paraná. É isso mesmo, você entra no aplicativo Aula Paraná, você consegue interagir com seus colegas, com seus professores e de lá você já tem acesso à plataforma nossa do YouTube. Então, lá no YouTube tem a plataforma Aula Paraná e todas as aulas anteriores também estão disponíveis para você buscar qualquer conteúdo que você sinta falta, alguma dificuldade que o professor comenta aqui na aula, você fala, poxa, professor, não lembro disso. Volta na aula, revisa que é bem importante. Lembrando, se você está assistindo pela TV, você está resolvendo as atividades aqui com o professor, você tem que entrar em contato com a sua escola e programar a devolutiva dessas atividades, beleza? E toda vez que você entra no Classroom e resolve as atividades, você garante já a sua presença. Então não esquece, olha só, olha aqui professor, não esquece, você precisa acompanhar essas aulas e precisa responder as atividades, beleza? Estamos combinados? Na aula anterior, nós falamos de logaritmo, da definição, de algumas situações de problemas, mas essa aula em específica é de retomada do logaritmo. E nessa aula nós vamos resolver situações, problemas. Nós vamos dar sentido ao logaritmo, ou seja, nós vamos aplicar o logaritmo para quê? O que nós estamos buscando de resolver? E qual é a ligação com, como por exemplo, outros conteúdos de outras disciplinas que você tem? Porque a matemática é uma ferramenta. A gente, com a matemática, técnicas e algoritmos, a gente resolve situações de problema. Na física, na química, na biologia. Então, o conteúdo está integrado, gente. Não é matemática por matemática. Nós vamos ver nas situações de problemas aqui, na questão financeira, na química, que tem aplicação, matemática como ferramenta. Para você entender que todas as disciplinas estão integradas e o conteúdo está integrado, a gente não consegue desenvolver uma situação problema na matemática sem a língua portuguesa, sem a interpretação de texto, a leitura. Então eu quero incentivar você a ler, beleza? Quantos livros você leu esse ano? Aproveitando, né, que você está num tempo diferente, que a gente está se reinventando. Quantos livros você leu? Quantas atividades você resolveu, calma, buscou, perguntou, interagiu com a família? Porque é isso que faz o desenvolvimento do ser humano, né? Que você aprende e vai interagindo e aprendendo. Então, a matemática não é isolada. Ela se envolve e integra com outros conceitos também. E nós vamos direto para o exercício. Mas antes, eu quero ir para o quadro para a gente lembrar de uma técnica. Uma técnica que a gente utiliza na aplicação do logaritmo. Por quê? Às vezes o problema inicia com uma equação exponencial. E na equação exponencial, você precisa lembrar que a nossa incógnita está lá no expoente. Aí eu preciso aplicar o logaritmo para buscar essa solução, ou isolar essa incógnita que está lá no expoente. Olha só, aqui no quadro, o professor está falando de uma técnica do logaritmo, que é a seguinte, ó. Normalmente, a gente tem lá um log, vamos supor aqui, um log de 5 na base 5, e esse 5 está elevado a t. Vamos indicar isso aqui igual a 10, por exemplo. Estou buscando um valor aqui de t, que me dá essa resposta igual a 10. Aí você falou, professor, mas tem aqueles casos especiais do logaritmo que já diz que a resposta aqui é o próprio 10. Né? Log de 5 na base 5 e o 5 aqui do logaritmando está elevado a t, a gente sabe que por um dos casos especiais do logaritmo, quando o logaritmando é igual a base, a gente responde exatamente o expoente do logaritmando. Sim, mas a gente também pode usar uma técnica que é muito aplicada. A gente pega o expoente do logaritmando e passa multiplicando o logaritmo, mantendo o logaritmando e a base. Essa também é uma forma de resolver. A gente pode reescrever essa equação como t
vezes log de 5 na base 5 igual a 10. A gente lembra que quando... Um outro caso especial de logaritmo, mais simples, mas é um caso especial. Quando o logaritmando é igual a base, isso aqui vale 1. Então, t vezes 1 é t, e t igual a 10. Então, às vezes eu estou procurando resolver um problema, e esse problema às vezes cai num problema de exponencial, a gente aplica os logaritmos em ambos os lados da equação e trabalha com esse expoente, passando, multiplicando o nosso logaritmo. Certo? É mais para lembrar da técnica. Olha só, é aula de retomada. Então, poxa, professor, eu não lembro desses casos especiais que você está falando. Então, você pode retornar aulas anteriores, que a gente trabalhou assim, em 2, 3 aulas só dos casos especiais. Caso 1, 2, 3, 4, assim, nós trabalhamos de 5 casos especiais dos logaritmos, que você olha para o logaritmo, a forma como ele está escrito, e você já resolve de forma imediata. Para a gente interagir, equacionar, a gente pode usar essa técnica de descer o expoente logaritmando e multiplicar o logaritmo. Assim facilita a nossa solução. Beleza? Mas como o professor já disse aqui no início dessa aula, você não pode iniciar nenhuma conta, ou seja, desenvolver algum cálculo sem ler, interpretar, entender o que o exercício está pedindo. Vamos lá? Você lê comigo, por favor? Exercício 1 na tela. Uma pessoa aplicou a importância de R$500 em uma instituição bancária, que paga juros mensais de 3,5%. É bastante, hein? 3,5% para a instituição pagar para você é bastante. No regime de juros compostos, né? Juros compostos ainda é juro sobre juro. Quanto tempo após a aplicação o montante será de R$3.500? Olha só, nós temos que lembrar aqui, se você está observando aí na tela, tem a equação que determina o montante a partir do capital, da taxa e do tempo, que é o período, no regime composto. Então a gente está falando aqui de matemática financeira. Matemática financeira, juros compostos, a gente trabalha buscando um montante a partir do capital, a taxa e o período. Ou a gente pode buscar o período se a gente tem o montante, que é o valor final, se a gente tem o capital, que é o valor inicial, e se a gente tem a taxa. E olha só, presta atenção aqui na tela. Eu tenho um montante. Dica para você iniciar esse exercício. Eu tenho um montante que é de R$3.500. Aí você vai colocar R$3.500 igual. Eu tenho capital, que é de R$500. Está no problema, né? Ele aplicou uma importância de R$500, é o nosso capital. O valor inicial. E aqui no parênteses vai colocar 1 mais a taxa. Qual é a taxa? Qual é o percentual que a instituição está pagando, né, de juros mensais para a pessoa que aplicou? É uma importância aqui de 3,5%. Olha só a taxa. Vamos lembrar aqui de novo. Ó. A gente já falou de outros assuntos. Essa taxa, você não vai usar ela como 3,5%, porque ela está em porcentagem. Então, você tem que pegar essa taxa de 3,5% e dividir por 100. Usa o valor decimal. 3,5 dividido por 100 vai dar 0,035. É esse valor decimal de taxa que você vai utilizar. E olha só, você vai utilizar aqui, ó. Então vai ficar lá 3.500, 500, 1 mais 0,035, que é a nossa taxa na forma decimal, para os cálculos. E nós vamos ficar com a incógnita, é o T, que olha só a pergunta do exercício. Quanto tempo após a aplicação o montante será de R$3.500? Então, com essa dica, você vai iniciar o exercício, vai ter um tempinho para iniciar a resolver. O professor já volta aqui com mais uma dica, mas não fique esperando a dica, tá? Começa a resolver e já volta. Antes de você começar, lembrando, você percebeu que tem os dados do exercício aqui, ó? O log de 1,035, você vai usar esse valor. E se aparecer o log de 7, você vai usar esse valor.
professor fala se aparecer, né? Mas são dados que você precisa e você vai utilizar. Não esquece, iniciou com um problema, com uma equação exponencial, você aplica logaritmo em ambos os lados e interpreta o logaritmo. Beleza? Uns minutinhos a gente volta a conversar sobre essa resposta. Olha só, o professor está de volta aqui para te dar uma dica. Nós vamos iniciar a solução e eu vou dar mais um tempinho para você terminar. Vamos lembrar? R$500, aplica e depois de um certo tempo tira 3.500. Quanto tempo passou? Sabendo que a instituição bancária está pagando 3,5% ao mês para você, no regime composto. Olha só. Então, os dados que a gente conversou, montante de 3.500, então você substituiu já provavelmente o M por 3.500, capital de 500, a taxa de 3,5. Mas viu o que o professor falou? Esse 3,5 a gente usa na sua representação decimal, o número, na sua forma decimal. E o 3,5%, ele é 0,035. Ok? Então você vai ter um tempinho, mais um tempinho para terminar de resolver. Lembrando que aqui, no lugar da taxa, você usa 0,035. Vai ficar na tela um pouquinho essa imagem para você continuar resolvendo. A gente já volta com a solução. E aí, conseguiu resolver? Fez as substituições? Vamos lembrar? No lugar do montante você colocou 3.500, no capital foi 500 e na taxa o 0,035. O 500 está multiplicando, a gente passa dividindo, 3.500 dividido por 500 deu 7. E aqui quando você olha, 7 igual a 1,035 elevado a t é uma equação exponencial. Para a gente conseguir o valor de t, nós teríamos que transformar o 7 em uma potência de base de 1,035. Para a gente não precisar buscar esse valor, vai demorar muito tempo aqui nesse momento, a gente aplica os logaritmos, isso mesmo, a gente aplica o log em ambos os lados da equação, a gente consegue isolar o t usando a técnica que o professor falou no início da aula. Então, aplicando o logaritmo em ambos os lados, a gente fica com log de 7 e aqui o log de 1,035 elevado a t. Aqui, esse logaritmo está elevado a t, a gente passa multiplicando o logaritmo. E a gente fica com a solução desse jeitinho. Olha só. T passa multiplicando, log de 1,035 igual ao log de 7. A gente já sabe o valor de cada um desses logaritmos. Já está anotado aqui do ladinho. Então, o 0,0149, que é o log de 1,035, está multiplicando o t, passa dividindo. Usa o princípio multiplicativo da equação do primeiro grau. A gente tem 0,8451 dividido por esse 0,0149. Essa divisão tem o seguinte valor: 56,7. Olha só, após 56 meses, você consegue tirar R$ 3.500. Então a resposta, o montante de 3.500 será originado após 56 meses de aplicação. Os logaritmos deu certo, aplicação de log, hein? Vamos para mais um exercício? Vamos agora lá para a área da química. Veja, o pH. Nós vamos falar do pH, nós vamos ler o enunciado, a gente vai conversar sobre o pH e qual é a faixa, né? Quando que o pH nos dá uma substância mais ácida ou nos dá uma substância mais base. Nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, vamos ler o exercício comigo na tela. Em química, define-se pH de uma solução como logaritmo decimal, o log de base 10, do inverso da respectiva concentração de H3O positivo, O+, que é um íon hidroxônio. O cérebro humano contém um líquido cuja concentração de H3O+, é de 4,8 vezes 10 elevado a menos 8.
Olha só. Vem cá. Notação científica. Esse número aqui é muito pequeno, essa concentração é muito pequena. 4,8 vezes 10 elevado a menos 8. Mol por litro. Essa é a unidade de medida do íon hidroxônio. Qual será o pH desse líquido? Considerando que o log de 4,8 é 6,68. Olha só, pH igual a 7, eu tenho uma substância neutra. Por exemplo, a saliva humana tem um pH de 7. Quando esse pH é menor que 7, eu tenho uma substância mais ácida. E quando eu tenho um pH maior que 7, essa substância é mais básica, a gente chama, né? Mais alcalina. Isso você estuda um pouco lá na química. Mas o que o professor quer passar de dica aqui? Como a solução para a gente encontrar esse pH é o inverso do íon, é o logaritmo do inverso do íon hidroxônio, você vai pegar aqui e aplicar o logaritmo do inverso desse valor indicado. Então o inverso, lembra, é 1 sobre esse valor. E aí trabalha com a notação científica, reescreve o probleminha e aplica esse logaritmo. Você vai ter uns minutinhos e a gente já volta com mais uma dica para você desenvolver o exercício. E aí, pensou um pouquinho sobre? Pesquisou? Você pode pesquisar também sobre pH, o que é o pH, qual é o pH das frutas, qual é o pH de algumas substâncias que a gente conhece, até mesmo para entender se a substância é mais ácida ou mais base, por exemplo. Mas enfim, para usar a matemática aqui, aplicada a esse conceito da química, como se define o pH da solução pelo logaritmo decimal de base 10, do inverso dessa concentração, a gente pode escrever o inverso como 1 sobre o 4,8 vezes 10 a menos 8. E assim a gente tem o logaritmo aplicado, ou seja, log, você vai fazer aí log desse valor. O log de uma divisão, vou lembrar você aqui, ó, log de uma divisão. Poxa, professor, a gente viu isso em outras aulas. Log do quociente é o log do que está no numerador menos o log do que está no denominador. Fica essa dica para você desenvolver um pouquinho mais o logaritmo. E aí a gente volta aqui para fazer a correção final. Vamos terminar a correção. Olha só aqui com o professor. O pH, então, vai ser o log do inverso da indicação da concentração, de H3O+. E então, lembrando da propriedade, a gente tem aqui log de um quociente é a subtração dos logaritmos. Então, é log de 1 menos o log do 4,8 vezes 10 a menos 8. Aí você vai lembrar, log de 1, nós já falamos disso, é um caso especial. Todo log de 1 em qualquer base é 0. Então, a gente já sabe que esse log de 1 é 0. Basta a gente calcular o log de 4,8 vezes o 10 a menos 8. Mas você vai lembrar também que quando eu tenho o log de um produto, ou seja, de uma multiplicação de dois fatores, eu faço o log do primeiro fator mais o log do segundo fator. Então, eu posso separar esse log da multiplicação na soma de dois logaritmos, o log do 4,8 mais o log do 10 elevado a menos 8. Assim, lembrando que a gente já tem esses valores indicados, né, do log de 4,8, a gente já consegue resolver o exercício. Por quê? Vamos lembrar? Olha só, o menos 8 está lá no expoente do logaritmando. Pela técnica que o professor falou no início da aula, esse menos 8 passa multiplicando o logaritmo. E aí, quando eu passo o 8 multiplicando o log de 10 na base 10, que é esse indicado aqui, a gente resolve o exercício, porque o log de 10 na base 10 a gente sabe que é 1. Você falou, professor, mas como assim é 1? Vamos lembrar? Log de 10 na base 10. Quando o logaritmando é igual à base, esse resultado é 1. É um caso especial de logaritmo. Então, substituindo os valores conhecidos, fazendo aqui a distributiva do menos, né? Vai ficar menos o log de 4,8 e o menos com menos mais
o 8 vezes log de 10. O log de 4,8 a gente tem dado no exercício, que é de 0,68, e o log de 10 é 1. Desse jeitinho aqui, a gente entende que o pH dessa substância é 7,32, ou seja, um pH maior que 7. Um pH maior que 7 é uma substância básica. Entendeu o pH, a leitura que a gente faz? Pesquisa um pouco mais sobre o pH de outras substâncias. Você vai ver que o suco gástrico tem um pH de aproximadamente 2. Então, o que a gente tem de substância no estômago, que recebe os alimentos e faz essa digestão, é uma substância mais ácida, acredito, mais ácida. Muito bem, gente, é isso aí, a matemática apoiando conteúdos e temas de outras disciplinas. Vamos para o exercício 3. Vamos falar aqui de bactéria agora. Vamos ler o exercício na tela? Sabemos que o número de bactérias em uma cultura, depois de um tempo t, é dado por n igual a n0 vezes z elevado a rt. Lembra que n0 é o número inicial, quando t é igual a 0, que r é a taxa de crescimento relativo, e o t já indicou aqui como tempo. Em quanto tempo o número de bactérias dobrará se a taxa de crescimento contínuo é de 5% por minuto? Você vai usar aqui log de 2 na base E com esse valor indicado. Mas antes, o professor vai te indicar aqui, ó, o n igual a n0 vezes z elevado a rt, você conhece os valores. Você conhece principalmente aqui o valor indicado, que é o nosso n. O nosso n, ele é 2 vezes o n0. Por quê? Porque a gente está buscando em quanto tempo o número de bactérias vai dobrar. Ou seja, o número final esperado é o dobro do número inicial. Então, nessa equação, você vai usar o n como 2 vezes o n0. Então, por gentileza, escreve a equação que está na tela, substitui o n por 2 vezes n0, simplifica o n0 e aplica os logaritmos em ambos os lados da equação. Pensa um pouquinho e a gente já volta com mais dica e a solução. Se liga na dica. Substituindo o n por 2n0 e tendo o valor de log de 2 na base E, a gente consegue resolver o exercício. Lembra que os 5% você usou 0,05 no lugar do R, que está lá no expoente, hein? Não pode esquecer. Então, vai ficar aqui na tela essa dica para você terminar o seu exercício. Simplifica n0 e aplica log de ambos os lados. Você vai conseguir achar a resposta final. Quanto tempo a população de bactéria vai dobrar. A gente já volta para encerrar a aula e esse exercício. Vamos terminar o exercício? Você simplificou n0 com n0 e você aplicou log em ambos os lados. Esse 0,05t que está no expoente logaritmando passa multiplicando log de E. Então a gente resolve aqui, como o log de 2 na base E e o 0,05t que está multiplicando log de E na base E, lembrando que log de E na base E é 1, e sabendo que o log de 2 na base E é o 0,6931, 0,05 está multiplicando o t, passa dividindo. E assim a gente tem 13,862. Ou seja, depois de 13 minutos e 862 milésimos de minuto, a gente tem o dobro do número de bactérias. Lembrando que você pode converter, né? Esse 862, que é 862 milésimos de minuto, é só pegar 60 segundos, que é 60 segundos é 1 minuto, dividir por 1000 e multiplicar por esse 862. Então a gente chega aqui em 51,72 segundos. A gente pode arredondar isso para aproximadamente 13 minutos e
52 segundos. Depois desse tempo, o número de bactérias dobrou. E para você pensar em casa, tem uma substância radioativa, e a gente vai começar corrigindo na próxima aula esse exercício. Aqui desintegra em 3%, que é a taxa, e em quanto tempo isso aqui vai reduzir para 100 gramas? Começa com 500 gramas e termina em 100 gramas. Minha dica, o 100 vai no lugar do K, aqui do Q, o 500 vai no lugar do Q0, e lá no lugar do R vai o 3%, que é 0,03. Então é um exercício muito parecido com o anterior. Fica a dica para você pensar em casa e a gente se vê na próxima aula. A gente vai retomar logaritmo com mais situações de problema. Fiquem bem e até a próxima aula.